A brutal tecnologia nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os panzers alemães marcaram um antes e um depois na Guerra Moderna. Essas imponentes máquinas de aço, projetadas por engenheiros como Ferdinand Porsche e apoiadas por empresas como a Mercedes-Benz, tornaram-se o núcleo do poder militar do Terceiro Reich. A esses gigantes se juntaram protótipos como o Maus, um colosso de 188 toneladas projetado por Ferdinand Porsche, e o Ferdinand Elephant, um caça-tanques que se destacou por sua capacidade destrutiva na frente oriental. Enquanto isso, a Luftwaffe complementava esses avanços terrestres com uma supremacia aérea inicial, impulsionada por inovações tecnológicas de empresas como a BMW, que fabricou motores como o BMW 800 e um para aviões lendários como o Focke-Wulf F-Daddy 190. Essa combinação de poder blindado e aéreo foi fundamental para as campanhas da Blitzkrieg, com as quais a Alemanha conseguiu dominar grande parte da Europa nos primeiros anos da guerra. Panzers do Terceiro Reich. Os colossos de aço do Reich. Na maioria dos aspectos, as forças aliadas possuíam armamento comparável ao dos alemães. No entanto, o Terceiro Reich demonstrou uma clara supremacia no design e na produção de tanques. A produção de tanques alemães foi notavelmente superior em qualidade e quantidade, superando qualquer outro país. Um fator crucial nesse contexto é que, mesmo antes do início da guerra, a Alemanha já havia iniciado a construção de milhares de tanques Panzer, principalmente os modelos 1 e 2, com a colaboração de empresas como Mercedes-Benz, BMW e Porsche. Durante o conflito, modelos mais avançados foram desenvolvidos e produzidos em massa, alcançando um total de 50 mil tanques fabricados na Alemanha nazista. A maioria desses tanques eram os potentes Panzers 3 e 4, que se destacavam por sua resistência e excepcional autonomia. Em contraste com o Reino Unido, que produziu uma variedade de designs de tanques de qualidade mediana, os Panzers alemães focaram em 3 tipos fundamentais: o Panzer IV, V e VI, cada um projetado para um propósito específico e excelentemente adaptado à sua função. Muitos dos tanques alemães utilizavam combustível diesel, o que proporcionava às suas tripulações uma maior chance de sobrevivência em caso de danos em combate, em comparação com o tanque Sherman americano, que era equipado com um motor a gasolina. Os tanques Sherman eram mais propensos a pegar fogo, o que frequentemente resultava na morte de toda a tripulação. A colaboração entre empresas como a Mercedes-Benz, que fornecia motores, a BMW, que produzia componentes, e a Porsche, que projetava e fabricava os tanques, foi fundamental para o sucesso da produção de tanques alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O Panzer IV foi o tanque alemão mais utilizado durante a Segunda Guerra Mundial e desempenhou um papel crucial na defesa da Normandia. Com mais de 8.000 unidades produzidas, tornou-se um dos modelos mais prolíficos da guerra. Projetado em 1937, as primeiras versões estavam equipadas com canhões curtos de 75 mm, ideais para apoiar a infantaria. No entanto, a experiência em combate, especialmente na frente russa, revelou a necessidade de aumentar a velocidade e a capacidade de penetração da blindagem inimiga. Como resultado, foi integrado um canhão de cano longo, dando origem ao Mark IV-G, a terceira variante principal, que apareceu em 1943. Com um peso de 25,5 toneladas e um motor Maybach de 300 cavalos de potência, atingia uma velocidade máxima de 25 milhas por hora. A tripulação de 5 homens estava protegida por uma blindagem de 30 a 80 milímetros e carregava uma carga padrão de 87 projéteis para o canhão principal. O Panzer V é amplamente considerado um dos tanques mais impressionantes da história, e seu design incorporou as lições aprendidas pelos alemães durante a guerra. Sua blindagem inclinada foi projetada para desviar os projéteis inimigos que atingissem em qualquer ângulo. Com uma blindagem de 40 a 80 milímetros e um canhão de alta velocidade de 75 milímetros, o Mark V era um adversário formidável em qualquer frente. Embora fosse incomumente pesado para sua época, com um peso de 50 toneladas, aproximadamente o dobro do Mark IV,
O Panzer V era relativamente rápido, alcançando uma velocidade de 25 milhas por hora. No entanto, o que o diferenciava dos demais era sua autonomia de 125 milhas em estradas. Esses tanques foram implantados a tempo para a Batalha de Kursk, na Rússia, durante o verão de 1943, mas enfrentaram problemas mecânicos. Posteriormente, melhorias na suspensão e transmissão foram implementadas, e um total de cerca de 5.000 unidades do Panzer V foram produzidas. Por fim, o Panzer VI, também chamado de Tiger, tornou-se o tanque alemão mais avançado. Estreando em 1942, era um veículo terrestre de 62 toneladas equipado com um canhão de 88 milímetros, que já era temido e respeitado pelos aliados. O canhão demonstrou ser notavelmente preciso, podendo, segundo relatos, colocar 5 projéteis dentro de um raio de 18 polegadas a uma distância de 1.200 jardas. O Tiger possuía uma blindagem entre 62 e 102 milímetros, 2,4 a 4 polegadas, tornando-se praticamente invulnerável às armas antitanque convencionais. Ele compartilhava o mesmo motor básico do Mark V, permitindo-lhe atingir uma velocidade respeitável de 25 milhas por hora em estradas e aproximadamente metade dessa velocidade em terrenos irregulares. Apesar de suas vantagens, a produção do Tiger foi cara, o que limitou a fabricação a apenas 1.340 unidades. Opel Blitz, o caminhão off-road que transformou a logística da Wehrmacht. O designer alemão Fritz Heinrich foi o responsável por dar vida ao Opel Blitz, um veículo que revolucionou a logística militar com suas inovações, como um motor de 6 cilindros em linha que produzia 75 cavalos de potência e uma transmissão manual de 4 marchas. Além disso, seu sistema de freios hidráulicos e seu mecanismo de iluminação proporcionavam grande confiança às forças alemãs, garantindo que o veículo fosse seguro e eficiente. Essas características fizeram do Opel Blitz um caminhão leve, versátil e resistente às exigências do combate, permitindo que os alemães mantivessem sua capacidade operacional, mesmo em ambientes hostis. Erich von Manstein, renomado estrategista militar alemão, desempenhou um papel fundamental na abordagem logística do exército, focada na rapidez e mobilidade. Sua visão influenciou diretamente o design de veículos como o Opel Blitz, permitindo que o exército alemão se adaptasse às condições dinâmicas da guerra. O Opel Blitz demonstrou sua flexibilidade em diversas funções, desde o transporte de munições e combustível até o deslocamento de tropas e suprimentos. Graças à sua construção robusta e ao seu motor potente, tornou-se uma peça essencial no campo de batalha, adaptando-se até mesmo a funções especializadas, como oficinas móveis e veículos de comunicação por rádio. A capacidade de reutilizar veículos inimigos capturados também se mostrou uma estratégia pragmática, otimizando recursos e garantindo que as forças alemãs continuassem lutando diante de um cenário cada vez mais desafiador. No entanto, à medida que a guerra se estendia, as tensões logísticas começaram a surgir. A pressão na frente oriental e os bombardeios aliados afetaram gravemente as linhas de abastecimento, dificultando a capacidade alemã de se manter na luta. A escassez de combustível e peças de reposição foi um golpe duro, e a Wehrmacht enfrentou dificuldades para manter seus veículos operacionais. Apesar dos esforços e da engenharia logística, a escala dos desafios provou ser insuperável. A intensificação da ofensiva soviética e a persistente campanha de bombardeios aliados levaram finalmente a Wehrmacht a um estado de esgotamento crítico, com suas redes de suprimento à beira do colapso e sua capacidade de combate severamente enfraquecida. Graf Spee, o navio de guerra afundado. Em 17 de dezembro de 1939, no contexto da Segunda Guerra Mundial, um incidente grave ocorreu nas águas do Rio da Prata, perto das cidades de Buenos Aires e Montevidéu. Um som explosivo ressoou na região, seguido por uma coluna de fumaça no centro do estuário. Poucos minutos depois, a cena havia mudado completamente. O navio de guerra alemão Admiral Graf Spee havia desaparecido sob as águas do estuário, afundado intencionalmente para evitar que os especialistas aliados se apoderassem do navio e de sua tecnologia inovadora. 3 dias depois,
no hotel de imigrantes de Buenos Aires, seu comandante, o capitão Hans Langsdorff, colocou cuidadosamente uma bandeira alemã sobre sua cama, deitou-se sobre ela e tirou a própria vida com a pistola Mauser de um de seus subordinados. O capitão Hans Langsdorff havia sido designado para comandar o Graf Spee em 1936, mas já possuía uma longa carreira na Marinha Alemã. Ele ingressou na Academia Naval contra a vontade de seus pais em 1912 e se destacou como um herói de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, nada do que havia vivido em sua longa carreira na Marinha poderia tê-lo preparado para a tecnologia impressionante que caracterizava o Graf Spee. Mais do que um simples navio, parecia uma embarcação futurista saída de uma obra de ficção científica. De fato, era o navio de guerra mais sofisticado do mundo naquele momento. Isso foi um feito notável, considerando as restrições impostas pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial menos de 20 anos antes. Aos engenheiros mais destacados de Hitler, foi confiada a missão de projetar a embarcação mais letal possível, e eles rapidamente apresentaram os planos para um novo tipo de destroyer. Era tão potente e compacto que parecia difícil acreditar que fosse viável. O protótipo foi chamado de Taschenkreuzer, ou cruzador de bolso, devido ao seu tamanho reduzido. No entanto, embora não parecessem impressionantes à distância, os cruzadores de bolso alemães eram incrivelmente velozes e letais, atingindo velocidades de quase 30 nós, ou 50 km por hora, graças a seus motores a diesel de 54 mil cavalos de potência. Os navios estavam equipados com uma catapulta, permitindo que um pequeno hidroavião Heinkel He-60 decolasse diretamente do convés. O Admiral Graf Spee também foi o primeiro navio de guerra alemão a ser equipado com um sistema de detecção por rádio, uma tecnologia inventada apenas um ano antes por um grupo de cientistas britânicos. Os nazistas rapidamente adotaram a tecnologia e aprenderam a fabricar seus próprios sistemas de detecção. Embora não fosse um simpatizante do nazismo, o capitão Langsdorff era, acima de tudo, leal ao seu país. Por essa razão, seguiu as ordens de seus superiores sem questionar. Quando a Alemanha declarou guerra ao Reino Unido e à França, o Graf Spee estava no mar, patrulhando o Oceano Índico. A partir daquele momento, sempre que um navio mercante britânico era avistado, o capitão Langsdorff ordenava à sua tripulação que o afundasse, mas garantindo que nenhum tripulante inimigo se ferisse no processo. Depois, a tripulação capturada era deixada no porto mais próximo. Após afundar vários navios inimigos, o Graf Spee navegou até as Ilhas Canárias para reabastecer. Depois, continuou sua missão no Atlântico Sul. Em 13 de dezembro, o Graf Spee detectou a presença de um grupo de 3 destroyers britânicos, localizados a várias milhas a leste de Montevidéu, no Uruguai. Foram identificados como o Exeter, o Ajax e o Achilles. Os navios da Marinha Britânica iniciaram o ataque, mas não conseguiram atingir seu alvo. O Graf Spee respondeu com uma salva inicial precisa, causando danos significativos ao Exeter. Após receber mais 2 impactos de canhão e torpedos, o Exeter foi forçado a se retirar da batalha para reparos. Cientes de que o Graf Spee tinha maior poder de fogo, mas era apenas um único navio, o Ajax e o Achilles se separaram e tentaram flanquear o cruzador alemão. Um projétil de 8 polegadas disparado do Achilles penetrou 2 coberturas do Graf Spee e destruiu completamente sua unidade de processamento de combustível, o que significava que o navio não poderia navegar por muito tempo sem reabastecimento. Mesmo assim, o Graf Spee resistiu tenazmente, causando danos consideráveis tanto ao Ajax quanto ao Achilles. O capitão Langsdorff ordenou que seguissem em direção a Buenos Aires, mas as autoridades argentinas negaram asilo ao navio. O Graf Spee então cruzou o Rio da Prata em direção ao porto de Montevidéu, mas lá o capitão foi informado de que poderia permanecer apenas por 48 horas. Esse tempo não era suficiente para reabastecer e reparar o casco e a unidade de combustível. Então, Langsdorff tomou a única decisão que um marinheiro respeitado poderia tomar. Ele navegou com o Graf Spee até o centro do rio, instalou diversas cargas explosivas e ordenou que toda a tripulação abandonasse o navio. Em seguida, detonou as cargas, destruindo o navio completamente e garantindo que sua tecnologia avançada não caísse nas mãos dos aliados. A tecnologia nazista submarina.
O poder da Kriegsmarine. Embora notável, o Graf Spee foi apenas uma das muitas inovações que permitiram à Alemanha dominar os mares, pelo menos no início da guerra. Apesar de os submarinos não serem uma novidade, pois já existiam desde o início dos anos 1090, foi durante a Segunda Guerra Mundial que se transformaram em verdadeiras máquinas de destruição. Desde pequenos submarinos até os clássicos e furtivos U-Boats Mark 21, mais de 1.200 embarcações submarinas foram construídas entre 1945. Nenhum oceano do mundo era seguro para os navios aliados. Entre setembro e dezembro de 1939, os U-Boats alemães afundaram 221 navios, perdendo apenas 9 submarinos no processo. Essa impressionante façanha foi alcançada sob a liderança do grande almirante Karl Dönitz, um dos melhores estrategistas da guerra e um experiente comandante de submarinos, que já havia servido nessa função durante a Primeira Guerra Mundial. Dönitz tornou-se famoso por sua estratégia de ataque em grupo, que consistia em que vários U-Boats atacassem um único alvo ao mesmo tempo. Essa tática era extremamente eficaz, mas também exigia um grande número de submarinos operacionais. A combinação da estratégia habilidosa de Dönitz com diversos avanços tecnológicos fez dos U-Boats alemães predadores mortais nos oceanos do mundo. Em primeiro lugar, os avanços na construção de cascos e no uso de materiais de alta resistência permitiram que os submarinos alemães atingissem profundidades maiores, aumentando sua capacidade de evitar a detecção por navios inimigos. Além disso, os submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial estavam equipados com sistemas de detecção avançados que superavam os de seus oponentes. Por fim, contavam com armamento de alta tecnologia como o torpedo elétrico G7, e que não só era mais barato do que os torpedos convencionais, mas também não deixava um rastro de bolhas visível, proporcionando uma vantagem significativa em ataques diurnos. Em 27 de agosto de 1941, o 269º Esquadrão do Comando Costeiro da Real Força Aérea realizou uma operação sem precedentes, que não se repetiu durante toda a guerra. Capturaram um submarino alemão sem a ajuda de navios de superfície. O submarino U-570 foi rapidamente levado para a Grã-Bretanha para ser submetido a uma análise minuciosa. Os especialistas que examinaram o U-570 ficaram surpresos e concluíram que cada componente do submarino era superior aos das embarcações da Marinha Real Britânica, incluindo periscópios de ataque mais avançados e um sistema de visão noturna que permitia enxergar em completa escuridão. Imediatamente, a tecnologia alemã começou a ser integrada nas embarcações britânicas, tornando-as muito mais potentes. No entanto, ainda era necessário neutralizar a estratégia de ataque em grupo de Dönitz. Isso foi alcançado através da criação de grupos de caça e destruição, compostos por escoltas rápidas antissubmarinas e porta-aviões de escolta. O objetivo das operações navais mudou de evitar os U-Boats e proteger os comboios para caçá-los e destruí-los onde quer que operassem. Dönitz respondeu posicionando seus U-Boats próximos às ilhas dos Açores, onde os aviões baseados em terra ainda tinham dificuldades para alcançá-los. Nessa região esperava ameaçar a rota de comboios entre Gibraltar e a Grã-Bretanha. Dönitz tentou concentrar sua força em um arco que se estendia do oeste da África até a América do Sul e o Caribe, mas a maioria dos 39 U-Boats destacados nessas operações foi interceptada e destruída. Foi um fim trágico para uma das maiores frotas submarinas da história. A Marinha Alemã também desenvolveu um tipo de submarino anão chamado Biber, que significa castor em alemão. Essa embarcação de um único tripulante foi projetada para atacar navios inimigos na costa. Os Bibers estavam equipados com 2 torpedos ou minas de 53 centímetros, 21 polegadas, montados externamente, e foram desenvolvidos às pressas no final da guerra para ajudar a enfrentar a ameaça de uma invasão aliada à Europa. No entanto, falhas técnicas básicas, combinadas com o treinamento inadequado dos operadores, significaram que esses submarinos nunca representaram uma ameaça real para a navegação aliada, apesar da entrega de 324 unidades. Um dos pilotos designados para um submarino anão foi Joachim Langsdorff, filho do capitão Hans Langsdorff. Aviões alemães.
Messerschmitt, Heinkel e BMW na criação do Me-262. A indústria aeronáutica alemã experimentou um crescimento significativo durante a década de 1920, impulsionada pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos designs e tecnologias. Empresas como Messerschmitt, Heinkel e BMW consolidaram-se como líderes na produção de aviões e motores de alta qualidade. Em 1935, a Luftwaffe, criada nesse mesmo ano, tornou-se uma das forças aéreas mais avançadas do mundo, graças ao investimento em tecnologia aérea e à produção de aeronaves e motores de ponta. Nesse cenário, a participação dessas empresas na produção de aviões e motores a jato foi essencial para o desenvolvimento da tecnologia aérea na Alemanha. A colaboração entre a indústria e o governo permitiu a criação de projetos inovadores e a fabricação de aeronaves altamente eficazes. Um dos projetos mais notáveis examinados pelo ministro da Ciência foi uma patente apresentada por um jovem físico chamado Hans von Ohain. Em 1935, com apenas 23 anos, von Ohain projetou com sucesso um motor turborreator capaz de ser adaptado a aeronaves. Ele recebeu uma equipe de especialistas e um orçamento significativo para projetar e testar o primeiro avião a jato do mundo, o Heinkel He-178. Essa aeronave demonstrou sua eficácia durante a invasão da Polônia no mesmo ano, levando a equipe de von Ohain a começar a planejar caças a jato mais avançados. Os planos em desenvolvimento foram classificados como altamente confidenciais e receberam o nome de código Projeto 1065. O Ministério da Aviação solicitou o design de uma aeronave a jato capaz de voar por pelo menos uma hora e atingir uma velocidade mínima de 850 km por hora. Os primeiros esboços do Me-262 foram criados no início de 1939, mas o design inicial era muito diferente do avião que finalmente entrou em serviço. Mudanças sucessivas no design e vários problemas com os motores a jato causaram grandes atrasos na produção do primeiro protótipo. Inicialmente, o Me-262 foi projetado com asas retas, mas surgiram problemas quando os motores se mostraram mais pesados do que o esperado. Enquanto os motores definitivos não estavam disponíveis, a Messerschmitt reposicionou os motores, movendo-os das raízes das asas para nacelas abaixo delas, permitindo que fossem substituídos mais facilmente se necessário. Essa modificação revelou-se uma excelente escolha de design, embora tenha chegado tarde demais na guerra para impactar decisivamente o conflito. Os especialistas concordam que o Messerschmitt Me-262 foi, sem dúvida, o caça mais avançado da Segunda Guerra Mundial, caracterizado por sua impressionante potência de fogo e sua capacidade de voar a velocidades até 200 km por hora mais rápidas do que os P-50 e um Mustangs americanos. Seu design era elegante e aerodinâmico e sua manobrabilidade era excepcional. No entanto, sua introdução em combate ocorreu tarde demais, limitando seu impacto na guerra. O Messerschmitt Me-262 sofreu múltiplos atrasos em sua produção porque os motores a jato Junkers Jumo 004 que o impulsionavam não alcançaram produção em massa até a primavera de 1944. O Ministério da Aviação não deu prioridade à produção de motores a jato confiáveis até que fosse tarde demais. Como resultado, dos mais de 1.400 Me-262 construídos pela Alemanha, apenas cerca de 300 entraram em combate. Apesar disso, o Me-262 foi o único caça a jato a participar de combates a ar na Segunda Guerra Mundial, e sua presença era temida por caças e bombardeiros aliados. Os caças aliados convencionais não conseguiam contra-atacar sua velocidade, e os bombardeiros lentos eram facilmente destruídos pelas rajadas do canhão Mk-108 instalado no Me-262. No entanto, os motores a jato que poderiam ter mudado o curso da guerra para a Alemanha nunca foram produzidos em larga escala. A inteligência aliada estimou que provavelmente nunca houve mais de 36 Messerschmitt Me-262 operacionais ao mesmo tempo. Esse número era insignificante em comparação com os milhares de bombardeiros e caças aliados que sobrevoaram as ruínas da Alemanha em 1945.
Naquele momento, as nações aliadas já haviam desenvolvido excelentes caças, como o Spitfire 9 e o P-47D Thunderbolt. Em 1944, introduziram modelos ainda mais avançados, como o Tempest, o Spitfire 14 e o P-51 Mustang, garantindo uma vantagem aérea decisiva na fase final do conflito. Horten Ho 229, o caça invisível da Segunda Guerra Mundial. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista começou a testar um caça experimental com um design revolucionário, semelhante a uma nave espacial. O Horten Ho 229 não apenas tinha uma aparência futurista, mas também estava equipado com a tecnologia mais avançada disponível na época. Uma das características mais marcantes desse avião era a ausência de um estabilizador vertical na cauda, o que o diferenciava de todas as outras aeronaves da época. A eliminação da cauda, que normalmente ajuda a manter o avião estável e evita que ele gire de um lado para o outro, tornava a aeronave mais difícil de controlar. No entanto, essa característica também a tornava praticamente invisível ao radar. Seu design inovador lembrava mais um disco voador do que um caça convencional, levando a aeronave a ser chamada de ala voadora. Esse formato permitia reduzir o tamanho do avião e criar uma estrutura mais aerodinâmica e de baixo arrasto, que não podia ser facilmente detectada por radares. O Horten Ho 229 estava tão avançado para sua época que seus segredos ainda não são totalmente compreendidos. Especialistas da NASA ainda estudam um protótipo capturado para entender como seus criadores conseguiram superar os desafios aerodinâmicos que, teoricamente, deveriam ter tornado esse projeto inviável para voar. O segredo do Ho 229 estava na sua asa em formato de sino, que resolvia os problemas de guinada causados pela falta de uma cauda. Esse design inovador não apenas reduzia o arrasto aerodinâmico, mas também contribuía para a estabilização da aeronave e minimizava o consumo de combustível, permitindo alcançar velocidades mais altas. O Ho 229 foi o resultado do trabalho de dois irmãos, Walter e Reimar Horten, que eram considerados alguns dos melhores engenheiros aeronáuticos de sua época, não apenas na Alemanha, mas no mundo inteiro. No final da década de 1940, o Projeto Sign, uma investigação da Força Aérea dos EUA sobre a existência de objetos voadores não identificados, considerou a possibilidade de que muitos avistamentos pudessem estar relacionados a aviões secretos fabricados pelos soviéticos com base nos projetos dos irmãos Horten. Os irmãos Horten começaram a projetar aeronaves no início da década de 1930, em um período em que a Alemanha estava oficialmente proibida de ter uma força aérea devido às restrições do Tratado de Versalhes. No entanto, pilotos e engenheiros militares continuaram a se reunir secretamente em clubes de voo esportivo, como uma forma de contornar essas restrições. Foi nesses clubes que se lançaram as bases da futura Luftwaffe, a força aérea da Alemanha nazista. Nesses ambientes, os Horten conheceram o projetista de aeronaves não convencionais Alexander Lippisch, um pioneiro no desenvolvimento de aeronaves de asa delta. Os irmãos Horten desenvolveram sua abordagem de asa voadora com resultados cada vez mais eficazes, culminando no seu planador Horten Ho 4, no qual o piloto adotava uma posição prona dentro da aeronave. Isso significava que a cabine não se projetava para fora da fuselagem, reduzindo a resistência aerodinâmica. Na época em que o planador Ho 4 estava sendo testado, Walter Horten já havia acumulado experiência como piloto de combate na Luftwaffe durante a Batalha da Grã-Bretanha em 1940. Embora a batalha tenha sido vencida pelos britânicos, esse momento representou uma mudança significativa para Walter Horten. Ele percebeu que a Alemanha precisava de uma nova abordagem no design de caças, e assim, ao retornar à Terra, começou a discutir com seu irmão a viabilidade de projetar um caça de asa completamente integrada. Enquanto isso, o comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, havia lançado um projeto chamado 3x1000, cujo objetivo era desenvolver aviões capazes de transportar uma carga de bombas de 1.000 quilos a uma distância de 1.000 milhas a uma velocidade de 1.000 quilômetros por hora. Isso motivou os irmãos Horten a trabalharem no que eventualmente se tornaria os protótipos Ho 229.
O primeiro protótipo era um planador não motorizado, projetado para testar o design aerodinâmico. O segundo protótipo incorporou motores a jato e realizou seu primeiro voo bem-sucedido em 2 de fevereiro de 1945. No entanto, algumas semanas depois, em outro voo de teste, o caça sofreu uma falha de motor e caiu, resultando na morte do piloto de testes. Apesar desse incidente, o Horten-Ho 229 demonstrou que era capaz de decolar, voar e pousar de maneira eficaz, validando seu design inovador e funcionalidade. Sturmgewehr 44 – Armas da Destruição. Os pesquisadores nazistas desenvolveram uma ampla gama de armas, desde canhões e foguetes de grande calibre até armamentos portáteis. No entanto, um dos sistemas de combate mais influentes e revolucionários criados durante a Segunda Guerra Mundial foi o Sturmgewehr 44, abreviado como StG-44. Concebido como uma ponte entre um fuzil e uma metralhadora, combinava portabilidade e leveza, tornando-se o primeiro rifle de assalto da história. O StG-44 foi equipado com um cartucho de longo alcance e um design mais compacto em comparação com um fuzil de combate tradicional, proporcionando uma maior cadência de tiro. A Wehrmacht enfrentou um grande número de armas semiautomáticas durante a invasão da União Soviética em 1941. Um número crescente de Tokarev SVT-38 e SVT-41 semiautomáticos foi utilizado pelo Exército Vermelho, enquanto algumas unidades de infantaria soviéticas estavam completamente equipadas com submetralhadoras PPSH-41. A chave do sucesso soviético estava na grande quantidade de fábricas que operavam 24 horas por dia para fornecer munição às tropas no fronte oriental. A Alemanha aspirava a alcançar uma taxa de produção semelhante com a expansão de suas fábricas na Áustria, Tchecoslováquia, Polônia e França. No fronte oriental, após enfrentar intensos bombardeios de soldados armados com Tokarevs, os comandantes alemães reavaliaram suas necessidades de armamento leve. O exército alemão tentou introduzir armas semiautomáticas como o Gewehr 41, mas essas se mostraram problemáticas em serviço, e a produção foi insuficiente para atender às necessidades da Wehrmacht. Diversas tentativas foram feitas para introduzir metralhadoras leves ou fuzis automáticos, mas o forte recuo dos poderosos fuzis Mauser tornava o disparo automático difícil de controlar. A solução foi modificar a munição utilizada e o sistema de alimentação na câmara, reduzindo o impulso do cano. Isso permitiu que o StG-44 oferecesse aos soldados um disparo automático eficaz dentro dos alcances reais de combate, um avanço amplamente considerado o mais significativo em armas leves desde a invenção da pólvora sem fumaça. O desafio do inverno russo. Apesar disso, a cadência de tiro não foi o único desafio enfrentado pelas tropas alemãs na União Soviética. O inverno de 1941 provou ser um grande obstáculo, pois o mecanismo de ignição dos lança-chamas alemães não funcionava bem em temperaturas extremamente baixas. Isso levou à inovação, e as versões posteriores do armamento substituíram a tocha de hidrogênio por um sistema baseado em cartuchos, mais eficiente em climas frios. O modelo padrão de lança-chamas utilizado pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial foi o Flammenwerfer 41, também conhecido como FMW-41. Sua produção começou em 1941 como uma versão aprimorada do FMW-35, cujo principal problema era o excesso de peso, tornando-o difícil de transportar por longos períodos. O FMW-41 era significativamente mais leve, pesando apenas 18 quilos. Seu propósito principal era limpar trincheiras inimigas e fortificações urbanas. Entre 1942 e abril de 1945, foram produzidas mais de 64 mil unidades do Flammenwerfer 41, embora sua produção tenha sido interrompida imediatamente após a guerra. Assim como outros modelos da época, o FMW-41 utilizava uma tocha de hidrogênio para incendiar uma mistura de alcatrão e gasolina, que era expelida de um bico conectado a um tanque. A gasolina e o propelente eram armazenados em tanques separados carregados nas costas do operador,
com capacidade de até 11,8 litros de uma mistura inflamável chamada Flamol 19. Esse modelo era mais confiável e fácil de operar do que seu antecessor, além de possuir um alcance aumentado de 32 metros, 105 pés, a MG-42, a Serra de Hitler. Outra arma que se destacou no campo de batalha foi a MG-42, uma metralhadora alemã que se tornou uma das mais icônicas e temidas da guerra. Sua alta cadência de tiro e sua capacidade de manter fogo sustentado por longos períodos, avanços científicos e conexões obscuras do nazismo, de I.G. Farben à exploração arqueológica. O que destacou o FMW-41 não foi necessariamente seu design ou engenharia, mas sim a composição da mistura de combustível desenvolvida na notória I.G. Farben, a mesma empresa que produziu em massa os produtos químicos usados nas câmaras de gás de Auschwitz e outros campos de extermínio. Os cientistas da I.G. Farben fizeram contribuições essenciais em diversas áreas da química e da indústria farmacêutica. Otto Bayer descobriu a poliação para a síntese de poliuretano em 1937, e 3 cientistas da empresa receberam o Prêmio Nobel, Carl Bosch e Friedrich Bergius, em 1931, por suas contribuições à invenção e desenvolvimento de métodos químicos de alta pressão, e Gerhard Domag, em 1939, por descobrir os efeitos antibacterianos do Prontosil. A I.G. Farben também desenvolveu uma patente utilizada até hoje em todo o mundo, um método para fabricar borracha sintética. Esse avanço foi extremamente útil durante a guerra, quando o acesso às plantações de borracha na Ásia e na América era difícil. Posteriormente, a patente foi vendida para a empresa americana Standard Oil, o que permitiu aos Estados Unidos garantir a produção de borracha artificial em curto prazo e atender às suas necessidades futuras, especialmente na luta contra o Japão. Muitas atividades cotidianas sofreram grandes melhorias graças aos avanços científicos alcançados na Alemanha durante as décadas de 1930 e 1940. Em 1926, Hans Busch inventou a primeira lente eletromagnética, o que possibilitou a Ernst Ruska e Max Knoll, um físico e um engenheiro elétrico da Universidade de Berlim, a criação do primeiro microscópio eletrônico em 1931. Esse protótipo conseguiu uma ampliação de 400 vezes, demonstrando o potencial da microscopia eletrônica. Em 1933, Ernst Ruska aprimorou ainda mais o modelo original, desenvolvendo um microscópio eletrônico capaz de produzir imagens de maior resolução do que as obtidas com a microscopia óptica. Isso revolucionou a microbiologia, permitindo importantes avanços no controle de doenças. Em 1937, Manfred von Ardenne desenvolveu o primeiro microscópio eletrônico de varredura. O interesse nazista na arqueologia. Os nazistas também se envolveram em projetos acadêmicos, financiando escavações arqueológicas em diversos locais históricos. Um exemplo notável foi a grande escavação no sítio grego de Olímpia, impulsionada por motivações políticas. Para Hitler e os membros do Partido Nazista, as escavações em Olímpia, realizadas antes e depois dos Jogos Olímpicos de 1936, tinham o objetivo de reforçar a conexão entre a cultura helênica e a germânica. Segundo a ideologia nazista, os gregos antigos eram descendentes dos arianos, assim como os alemães. Hitler chegou a encarregar o arquiteto do Reich, Albert Speer, da construção de um gigantesco estádio em Nuremberg, com capacidade para 400 mil pessoas, com o propósito de sediar os Jogos Olímpicos a cada 4 anos de forma permanente. No entanto, além das ambições políticas de Hitler, é um fato que o sítio de Olímpia estava negligenciado havia muito tempo. O financiamento fornecido pelo Instituto Arqueológico Alemão em Olímpia possibilitou a primeira escavação detalhada e cientificamente rigorosa do local, sob a supervisão dos arqueólogos Emil Kunz e Hans Schleif. As escavações foram interrompidas em 1940, e pouco depois, a invasão alemã da Grécia teve um impacto devastador na maioria dos sítios arqueológicos do país. Enigma. O código do Terceiro Reich que desafiou os aliados. A máquina Enigma foi um dispositivo de criptografia eletromecânico utilizado pelo alto comando alemão durante a Segunda Guerra Mundial.
Seu design foi baseado nos trabalhos de Arthur Scherbius, que criou uma máquina de codificação comercial que usava uma série de rotores para substituir letras de forma criptografada. Scherbius se associou a Willi Korn, dono da empresa Enigma Chiffriermaschinen AG, para aprimorar o design e adicionar rotores intercambiáveis. Em 1923, a empresa lançou uma nova máquina considerada praticamente inviolável, voltada para a proteção de segredos comerciais. No entanto, a Enigma rapidamente atraiu a atenção das forças militares alemãs, que a adotaram como seu principal método de codificação. A Marinha Alemã foi a primeira a utilizar a Enigma, seguida pelo Exército e pela Força Aérea. Em 1926, o Estado alemão assumiu o controle da Enigma Chiffriermaschinen AG e retirou a máquina do mercado comercial. A Marinha Alemã modificou a Enigma para incluir um quarto rotor, tornando-a ainda mais segura. Essa versão foi chamada de Eins, ou Wehrmacht Enigma, e entrou em serviço em 1930. A máquina era capaz de criptografar mensagens de 200 quintilhões de maneiras diferentes, e com a chave correta, os textos podiam ser decifrados perfeitamente. O ponto fraco da Enigma. Apesar de sua complexidade, o ponto fraco da Enigma eram as máquinas comerciais que haviam sido vendidas antes da guerra. Embora esses modelos não fossem idênticos aos militares, os criptógrafos britânicos conseguiram analisar seus padrões e compreender parte da lógica por trás da criptografia. No entanto, os primeiros a decifrar o código Enigma foram matemáticos poloneses liderados por Marian Rejewski, em 1939. O governo britânico ocultou esse fato até 1986, deixando a impressão de que foram eles que conseguiram quebrar o código primeiro. Na verdade, os poloneses vinham estudando a Enigma desde 1928, utilizando 4 estações de escuta em Varsóvia, Strogard, Poznan e Krzeslawice. Além disso, eles desenvolveram um dispositivo chamado bomba criptológica, que permitia identificar padrões em mensagens interceptadas. Essa máquina utilizava cartões perfurados para testar diferentes combinações dos rotores e encontrar as chaves de codificação. Em julho de 1939, o Estado-Maior polonês compartilhou seus segredos sobre a Enigma com os serviços de inteligência aliados. Graças a essa colaboração, os britânicos puderam começar a ler mensagens alemãs a partir de agosto de 1939. Os modelos usados pelo exército alemão possuíam 9 tipos diferentes de rotores, enquanto os modelos da Marinha tinham apenas 4 tipos. Para quebrar o código da Enigma, os britânicos utilizaram máquinas de cálculo gigantescas chamadas Colossus, consideradas precursoras dos computadores eletrônicos modernos. O grupo de contra-espionagem britânico contava com Alan Turing, um dos matemáticos mais brilhantes do século XX e um dos fundadores da ciência da computação. Os Colossus entraram em operação em 1943, e esse ano é amplamente considerado o nascimento da informática moderna. A decodificação das mensagens criptografadas pela Enigma deu aos aliados uma vantagem crucial, permitindo prever os movimentos das tropas e frotas alemãs. Muitos historiadores acreditam que essa conquista reduziu significativamente a duração da Segunda Guerra Mundial e salvou milhões de vidas. A artilharia ferroviária alemã, a evolução. Em contraste com os materiais sintéticos e polímeros, os canhões ferroviários tinham aplicações altamente especializadas e limitadas. Sua mobilidade dependia da existência de trilhos ferroviários previamente instalados, o que restringia suas operações e reduzia sua produção. O maior canhão ferroviário construído pelos alemães foi o Schwerer Gustav, e acredita-se que um segundo canhão tenha sido produzido sob o nome de Dora, embora não haja evidências concretas que confirmem sua existência. Especula-se que o Dora possa ter sido utilizado durante o cerco de Stalingrado em 1942. O Schwerer Gustav foi, e continua sendo, a maior peça de artilharia já usada em combate. Essa gigantesca arma militar media quase 50 metros de comprimento, 7 metros de largura, e seu cano sozinho tinha 32,5 metros. Seus projéteis tinham 80 centímetros de diâmetro e podiam atingir alvos a 47 quilômetros de distância. Para montá-lo,
eram necessárias 250 pessoas e 3 dias de trabalho, além de 2 batalhões de defesa antiaérea posicionados nas proximidades para protegê-lo de ataques aéreos. A origem do Schwerer Gustav. Enquanto os franceses construíam a linha Maginot, em 1934, o alto comando do exército alemão encomendou à empresa Krupp o desenvolvimento de um canhão capaz de penetrar as fortificações francesas. Os projéteis precisavam ser suficientemente poderosos para perfurar 7 metros de concreto reforçado ou 1 metro de aço blindado, disparados de uma distância segura, fora do alcance da artilharia francesa. O enorme tamanho e peso do canhão significavam que ele não poderia operar em trilhos ferroviários convencionais. Para seu transporte, foram construídas vias duplas especiais, além de locomotivas e guindastes para posicioná-lo no campo de batalha. Entretanto, a construção do Schwerer Gustav só começou em 1937, quando Hitler aprovou pessoalmente o projeto. As dificuldades técnicas para fabricar peças de aço tão grandes tornaram evidente que levaria anos para finalizar o primeiro canhão. Foi encomendado um segundo canhão, o Dora, mas seu paradeiro permanece desconhecido. Quando a Krupp finalmente concluiu a produção do Schwerer Gustav, a França já havia sido ocupada pelo Terceiro Reich. No entanto, a arma ainda era útil para operações no fronte oriental, sendo enviada para a Crimeia em março de 1942. O trem que transportava o Schwerer Gustav era composto por 25 vagões, formando um comboio de 1,6 quilômetros de comprimento para levar a única peça de artilharia ao fronte. O primeiro uso em combate. A estreia do Schwerer Gustav ocorreu durante o cerco de Sebastopol, em junho de 1942. Ao final da campanha, em 4 de julho, a cidade estava completamente devastada, após o disparo de 47 projéteis do canhão. O uso intenso desgastou seu cano, que precisou ser substituído por um reserva, enquanto o original foi enviado de volta à fábrica da Krupp para reparos. Depois do cerco, o Schwerer Gustav foi desmontado e transportado para o setor norte do fronte oriental, onde estava previsto seu uso no ataque a Leningrado. Posicionado a 30 quilômetros da cidade, o canhão estava pronto para disparar, mas a ofensiva foi cancelada antes que pudesse ser utilizado. O canhão permaneceu abandonado durante o inverno de 1942-43. No dia 14 de abril de 1945, um dia antes da chegada das tropas americanas, o Schwerer Gustav foi destruído pelos próprios alemães para evitar sua captura. Karl Gerät, o canhão de assalto autopropulsado. Outro canhão de grande interesse foi o Karl Gerät. Assim como o Schwerer Gustav e o Dora, era transportado por via férrea, mas sua mobilidade era mais flexível. Seu peso era significativamente inferior ao dos supercanhões ferroviários, permitindo que fosse desmontado e remontado por uma equipe reduzida em apenas um dia. Apesar de seu menor tamanho, o Karl Gerät possuía um potencial destrutivo comparável. Ele disparava projéteis de 60 centímetros de diâmetro, cada um pesando 2 toneladas. Sua principal diferença em relação aos outros canhões estava no fato de ser autopropulsado, ou seja, não precisava de uma locomotiva para se deslocar. Foram fabricados 7 exemplares, dos quais 6 foram usados em combate entre 1941 e 1945. Operações do Karl Gerät. O Karl Gerät participou de diversas operações, incluindo ataques às fortificações soviéticas em Brest-Litovsk e Sebastopol, bombardeio contra combatentes da resistência polonesa durante o Levante de Varsóvia, participação na Batalha das Ardenas, tentativa de destruir a ponte Ludendorff durante a Batalha de Remagen, o segredo mortal da bomba atômica. Um dos fatores cruciais para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial foi o avanço tecnológico no desenvolvimento da bomba atômica, que foi alcançado antes dos alemães. Esse sucesso esteve parcialmente ligado à expulsão de cientistas judeus da Alemanha, muitos dos quais eram especialistas de renome em física teórica e experimental. Além disso, os Estados Unidos implementaram uma operação secreta para recrutar engenheiros, cientistas e técnicos alemães e austríacos após o fim da guerra. A necessidade de mão de obra qualificada era grande,
já que os cientistas alemães estavam entre os mais avançados do mundo em diversos campos acadêmicos. Otto Hahn e a descoberta da fissão nuclear. Uma figura-chave na pesquisa atômica foi Otto Hahn, um químico alemão pioneiro nos campos da radioatividade e radioquímica, considerado o pai da fissão nuclear. Hahn e sua assistente Lise Meitner descobriram isótopos radioativos de rádio, tório, protactínio e urânio em seu laboratório em Magdeburgo. Em 1938, Hahn, junto com Meitner e Fritz Strassmann, realizou a descoberta crucial da fissão nuclear, embora apenas Hahn tenha recebido o Prêmio Nobel de Química em 1944. A fissão nuclear estabeleceu as bases para o desenvolvimento de reatores nucleares e, como logo perceberam os líderes nazistas, para armas atômicas. Hahn também sugeriu que o urânio era o material ideal para a construção tanto de reatores nucleares quanto de bombas, um recurso raro disponível nas minas da Tchecoslováquia, que estavam sob ocupação nazista. O programa nuclear alemão Hitler ordenou que os principais cientistas do país, incluindo Werner Heisenberg, Hans Geiger, Carl Friedrich e outros, fossem convocados para desenvolver a tecnologia nuclear. A comunidade científica internacional ficou alarmada quando soube que os nazistas haviam reunido seus melhores físicos, e os Estados Unidos temiam que a Alemanha estivesse perto de construir uma bomba atômica. Em resposta, os EUA implementaram a Operação Paperclip, um esforço para recrutar os físicos mais brilhantes da Alemanha e transferi-los para os Estados Unidos para trabalhar no Projeto Manhattan, liderado por J. Robert Oppenheimer. O medo era tão intenso que os EUA enviaram um agente armado para assistir a uma conferência de Werner Heisenberg em Zurique, em 1943. Se o discurso sugerisse que os nazistas estavam perto de construir uma bomba nuclear, ele deveria ser eliminado. No entanto, a ordem nunca foi executada. Diferentemente do Projeto Manhattan, o programa nuclear alemão não tinha um objetivo centralizado. Em vez disso, os cientistas receberam financiamento e apoio para conduzir suas pesquisas de forma independente. Esse modelo fragmentado limitou o progresso dos alemães no desenvolvimento de armas nucleares. Os cientistas nazistas fizeram avanços importantes, como o desenvolvimento de métodos de separação de isótopos, que permitiam extrair apenas as moléculas radioativas dos minérios. Outro avanço significativo foi a pesquisa sobre materiais moderadores, que absorviam nêutrons adicionais e evitavam uma reação em cadeia descontrolada. Os físicos alemães foram os primeiros a reconhecer as propriedades moderadoras da água pesada. No entanto, cometeram um erro crítico ao descartar o grafite como um bom moderador. Esse equívoco ocorreu porque o físico Walter Bott utilizou amostras de grafite contaminadas com boro, o que comprometeu seus experimentos. Enquanto os cientistas alemães descartaram o grafite, os americanos e soviéticos descobriram logo depois que ele era um dos melhores moderadores disponíveis. Além disso, era amplamente acessível, o que acelerou o desenvolvimento de reatores nucleares para os aliados. O acidente de Leipzig, a primeira catástrofe nuclear. A Alemanha nazista nunca atingiu a criticidade artificial, um requisito essencial para o desenvolvimento de um reator nuclear e, consequentemente, de uma bomba atômica. Os cientistas alemães estiveram perto de alcançar esse objetivo, mas um evento trágico impediu seu progresso. Esse evento, conhecido como o Acidente de Leipzig, foi o primeiro acidente nuclear da história e ocorreu em 23 de junho de 1942 em um laboratório do Instituto de Física da Universidade de Leipzig. Os cientistas estavam trabalhando em uma máquina de urânio, uma versão primitiva de um reator experimental. Durante os testes, houve uma explosão repentina de vapor, seguida por um incêndio que se espalhou pelo laboratório. Felizmente, não houve vítimas fatais, ao contrário do mais conhecido incidente do núcleo demoníaco, ocorrido no laboratório de Los Alamos, no Novo México, em 1945. Apesar desse contratempo, os cientistas americanos conseguiram encontrar uma maneira de atingir a criticidade artificial, o que abriu caminho para o desenvolvimento da bomba atômica e garantiu a vitória definitiva dos aliados na guerra. O impacto da Segunda Guerra Mundial. A guerra mudou drasticamente o panorama mundial. A Alemanha desenvolveu armas e tecnologias inovadoras, como tanques e rifles de alta precisão.
Também tentou se comunicar secretamente com a máquina Enigma, mas os aliados conseguiram decifrar seu código, obtendo uma vantagem estratégica. A pesquisa alemã sobre energia nuclear, liderada por Otto Hahn, foi importante, mas os Estados Unidos avançaram mais rapidamente, conseguindo fabricar a bomba atômica antes dos alemães. Esse avanço foi crucial para o desfecho da guerra, alterando a dinâmica de poder global e as relações internacionais. A guerra também incentivou a colaboração de grandes empresas na indústria bélica. Mercedes-Benz, BMW e Porsche participaram da fabricação de tanques lendários como o Panzer IV e o Tiger, enquanto a Messerschmitt e a Junkers desenvolveram caças revolucionários, como o Mi-262, o primeiro avião a jato de combate do mundo. O conflito demonstrou a importância da cooperação e do compartilhamento de conhecimento. Após a guerra, muitos cientistas alemães foram para os Estados Unidos, onde contribuíram para projetos de grande impacto, incluindo pesquisas espaciais e desenvolvimento de foguetes. Com o tempo, essas investigações levaram a avanços significativos em áreas como computação, medicina, energia e exploração espacial. Tecnologias derivadas da guerra possibilitaram a criação de satélites, novos tratamentos médicos e medicamentos, melhorando a qualidade de vida em todo o mundo. Além disso, a experiência adquirida no desenvolvimento de tanques e aeronaves militares estabeleceu as bases para a criação de veículos civis e aviões comerciais mais modernos e eficientes, impactando profundamente a indústria do transporte e da aviação globalmente.